Oi, gente, o meu nome é Maria Clara Guilherme, eu tenho 17 anos, atualmente sou aluna do terceiro ano D na Escola Comendador Emílio Home, em Santa Bárbara do Oeste, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a China, incluindo alguns aspectos como a influência e a contribuição no Brasil e no mundo para o concurso Descobrindo a China. Então vem comigo saber um pouquinho mais sobre esse país. A China é o país mais populoso do mundo e também o terceiro maior quando o assunto é extensão territorial. Além disso, está lado a lado com os Estados Unidos para ser a maior potência mundial. Suas referências históricas são bem antigas, que podem ser datadas a partir de restos arqueológicos já encontrados, como por exemplo, palácios e tumbas. Temos indícios de alguns palácios e tumbas que já foram encontradas e datadas até de 250 mil anos atrás. É muita coisa, né, gente? Um elemento muito importante da história desse país são as dinastias. A primeira já conhecida se chama Xia, e algumas outras que podemos citar, por exemplo, a dinastia Han, que foi responsável e resumida na evolução da linguagem e da escrita chinesa. E, gente, não podia falar sobre a China sem falar sobre a cultura desse país, que eu acho simplesmente incrível e maravilhosa, não é mesmo? Em relação à cultura chinesa, podemos falar tanto da escrita quanto do idioma, que são sem dúvidas muito interessantes, por serem compostos por desenhos e símbolos que podem até mesmo representar o sentimento das pessoas. E o mandarim, que é o dialeto mais falado na China. Um aspecto super interessante desse país são algumas das religiões predominantes, como por exemplo o confucionismo. Quem nunca ouviu falar sobre Confúcio, né, gente? Um filósofo chinês cujas ideias reinaram durante mais de 2000 anos na sociedade chinesa. Um dos alimentos mais famosos, conhecidos não só pelos chineses, mas pelo mundo todo, são os famosos rolinhos primaveras, incluindo alguns molhos, como por exemplo o shoyu. E a arte chinesa é extremamente requintada, com muitos símbolos e imagens que retratam as paisagens, os animais e as belezas naturais do país. Podemos citar como exemplo a seda, que é muito valorizada principalmente pela vestimenta das mulheres chinesas, que são compostas na maioria das vezes por cores fortes e vibrantes e diversos desenhos de flores. Agora eu vim aqui falar para vocês sobre o último assunto e um dos mais importantes: a importância da China na história do mundo e do nosso país. Você sabia que a contribuição dos chineses foi e é indispensável no mundo todo? Pois bem, podemos citar algumas invenções que usamos até mesmo no dia a dia, como por exemplo o papel e a pólvora. Inclusive para as grandes navegações, mais conhecidas como expansão marítima, que foi um período da história onde aconteceu a exploração e navegação do Oceano Atlântico, o leme e a bússola. Hoje, a China é o maior e principal destino nas exportações brasileiras, e esses dados só aumentam a cada ano. A soja, por exemplo, é o produto mais exportado na agropecuária brasileira. Podemos citar como dado maio de 2020, onde 78% das exportações para a China foi composta pela soja em grão. E, inclusive, o papel que a China exerce no investimento no Brasil é tamanho, graças às grandes empresas chinesas que vêm se instalando cada vez mais no nosso país. Bom, pessoal, foi esse o vídeo falando um pouquinho sobre a China. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.